Esse é mais um vídeo da série Processo Tributário Confinado, mas bem poderia ser também um vídeo da série Direito Tributário nas súmulas do STF e do STJ, porque hoje trataremos de um julgamento que ainda não foi concluído. Será uma situação na qual, de maneira inusitada, nós falaremos de um caso antes do seu julgamento. Não se trata de um precedente ainda, porque ainda não foi proferido, ainda não foi concluído o julgamento, mas será comentado o que se discute nesse recurso. Então poderia figurar no quadro Direito Tributário nas súmulas do STF e do STJ, embora não seja ainda uma súmula, mas também poderia figurar no quadro Processo Tributário Confinado, porque é um tema de processo tributário, inclusive tratado no meu livro de Processo Tributário, que diz respeito aos honorários advocatícios de sucumbência nas causas em que a Fazenda Pública é vencida. Sabemos que, como consequência do princípio da máxima coincidência possível, sempre que alguém vai a juízo e obtém êxito, tem que conseguir um resultado o mais próximo possível daquele que conseguiria se o seu direito tivesse sido reconhecido espontaneamente pela parte perdedora. Então, se alguém tinha um crédito para receber no dia 15 de setembro de 2020 e o devedor não pagou o crédito nessa data, no vencimento, incorrendo assim em mora e resistindo à cobrança, tornando necessária a cobrança em juízo, caso o credor, cobrando em juízo, obtenha êxito, ele tem que conseguir não só o valor do crédito, mas a atualização pelo período transcorrido, e também o reembolso das despesas que teve com o processo, as custas judiciais e os honorários advocatícios. Por uma questão de fixação, de tabelamento, já que esses honorários são acertados entre a parte e o seu advogado, a lei estabelece os percentuais de 10% a 20% e estabelece que eles sejam pagos diretamente ao advogado. Mas isso não tira a natureza de reembolso desses honorários ou de sacrifício ou de remuneração pelo trabalho que a outra parte teve que ter, ou seu advogado, para que o direito dela fosse respeitado. E os honorários advocatícios têm ainda mais uma função, que é a função de tornar mais parcimoniosa o uso da via judicial. As pessoas não vão se aventurar em ações judiciais que elas sabem despropositadas, que elas sabem improcedentes, porque elas sabem que, se fizerem isso, estarão sujeitas ao risco de pagarem a sucumbência para o advogado da parte adversa. Então a sucumbência funciona também como um mecanismo de responsabilização, um mecanismo de tornar mais sério o uso do judiciário e evitar o abuso no uso do Poder Judiciário. E isso tudo faz com que os honorários, em causas em que a Fazenda Pública seja vencida, não devam ser fixados em critérios diferentes daqueles que são usados para os demais particulares, para as partes em geral. Nada justifica que uma causa que tem a Fazenda Pública como parte utilize critérios de fixação de honorários de sucumbência diferentes dos critérios que são usados para qualquer particular. Alguém pode dizer, existem alguns argumentos usados geralmente contra isso. Ah, mas é a própria Fazenda Pública quem está pagando, então ela tem que pagar menos. Quando esse argumento vem da boca de um advogado público ou de um juiz, é o caso de perguntar, e se a Fazenda Pública paga os seus vencimentos, ou o seu subsídio, não seria o caso de ela pagar menos então, já que é a própria Fazenda Pública que está pagando, já que um advogado no mercado privado, um outro profissional da área jurídica no setor privado, recebe uma remuneração em média bem menor do que a sua, então era para você receber também um vencimento muito menor, porque é o próprio poder público que está pagando. Se o poder público causa um dano a alguém, ele vai indenizar por acaso menos do que um particular indenizaria. Se um automóvel particular abalroa o meu e eu vou receber do dono desse automóvel que causou o abalroamento a indenização. Por acaso, se o automóvel for do poder público, eu vou receber uma indenização menor, porque é o poder público que está indenizando? Isso não tem o menor sentido. Então, o fato de ser o poder público quem paga não é motivo para o pagamento ser menor, nem para ser maior. Tem que ser o mesmo pagamento se nós vivemos em um Estado de direito no qual o poder público se sujeita às leis igual a qualquer outra pessoa. Então, esse argumento de que é o próprio poder público quem paga não tem procedência. O argumento de que os advogados já recebem muito e que eventualmente, inclusive, se compara o valor de uma sucumbência em um processo com o valor do subsídio do ministro ou do desembargador em vários que julga, que recebe aquela quantia para julgar vários processos, também é um argumento absolutamente infundado,
porque não se está comparando aqui trabalhos. Se fosse o caso de se achar que os honorários são fixados em patamares elevados, a correção deveria acontecer para todas as partes, no artigo 85 como um todo do atual CPC, e não só nas condenações em que a fazenda pública fosse vencida. Então deveria ser uma correção para todas as situações. E um outro aspecto é que os honorários recebidos por uma causa muitas vezes são divididos entre vários advogados e dizem respeito a um trabalho que foi exercitado ao longo de muito tempo. Os processos invariavelmente demoram muito tempo. Então, se diluir os honorários recebidos em um processo pela quantidade de meses que o processo durou e os advogados que atuaram nele, não se vai chegar a um valor tão alto quanto se pode pensar num primeiro momento. Além do que, no caso de um advogado privado, aquele valor será uma remuneração bruta que remunerará o escritório e todas as despesas que o escritório tem. E, portanto, ele não pode ser comparado com o subsídio de um ministro, ele deveria ser comparado com o orçamento do tribunal, porque o ministro tem aquele subsídio para a sua remuneração pessoal, mas todos os gastos do tribunal onde ele trabalha, desde o papel higiênico do banheiro que ele usa, até o estagiário que o assessora, até o papel que ele usa na impressora, tudo isso é pago pelo poder público. Ele não precisa usar do vencimento dele, do subsídio dele para pagar aquilo, o que não é o caso do advogado que tem um escritório privado. Então esse argumento da comparação com a remuneração do magistrado também é despropositado. Até porque se o magistrado quiser uma remuneração equivalente, nada o impede de pedir exoneração e começar a advogar. Então o argumento de que o advogado ganha muito e, portanto, o magistrado não pode conceder a ele a sucumbência também não tem o menor fundamento. E por que está se discutindo tudo isso? Porque no CPC de 2015 há uma regra diferente da que havia no CPC de 73. No CPC de 73 havia o artigo 20, que cuidava dos honorários de sucumbência, que era o artigo análogo ao artigo 85 do CPC atual. E o artigo 20 possuía um parágrafo, que era o parágrafo 3º, que estabelecia que os honorários seriam fixados num percentual entre 10% a 20%, devidos pelo vencido ao vencedor sobre o valor da condenação. Se fosse vencida a fazenda pública, se se tratasse de uma causa de valor inestimável, se fosse uma causa de valor irrisório, enfim, se fossem outras hipóteses que estavam previstas no parágrafo 4º do mesmo artigo, aí o juiz fixaria os honorários por equidade. Esse artigo conduziu a uma jurisprudência que fixava de maneira absolutamente arbitrária, sem nenhum critério, honorários fixos para questões. Então, muitas vezes, uma questão que diz respeito a uma importância de vários bilhões de reais, o honorário do advogado era fixado em 200, 500, R$ 1.000 naquela causa, com amparo no artigo 20, parágrafo 4º. Isso foi modificado no CPC de 2015. O CPC de 2015 tem uma regra expressa estabelecendo que nas causas em que a fazenda pública for vencida ou vencedora, porque ele fala nas causas em que ela for parte, então estabelece uma igualdade, não se faz como antes, que se a fazenda fosse vencida, ela pagava honorários por equidade em valores fixos de R$ 200, de R$ 500. E se ela fosse vencedora, ela receberia honorários de 10% a 20%, inclusive se fosse a fazenda nacional, esses honorários já haviam fixados desde o início pelo máximo de 20%, que eles, nesse caso, atendem pelo nome de encargos legais e já viriam com um percentual máximo de 20%. Então essa desigualdade foi diminuída quando se estabeleceu que pelo menos o artigo 85, parágrafo 3º, se aplica para as questões todas em que a fazenda seja parte. E aí nós temos percentuais que vão de 10% a 20%, mas eles vão reduzindo regressivamente, são percentuais regressivos, conforme aumente a base da condenação. São critérios diferentes daqueles aplicáveis aos particulares em geral, mas pelo menos são critérios objetivos. São critérios que não vão ficar ao arbítrio de cada magistrado fixar em 200, 500 ou R$ 1.000 ou 10 mil, dependendo do humor nele na sessão de julgamento. Então, ficará fixado de acordo com o artigo 85, parágrafo 3º. Houve uma resistência absurda do judiciário em aplicar esse artigo. Aliás, vários artigos do Código de Processo Civil que trazem um mínimo de limites à atuação dos magistrados. É o caso emblemático do parágrafo 1º, inciso 4, do artigo 489, que trata da motivação das sentenças, da fundamentação das sentenças, que diz apenas o óbvio. Uma decisão só está fundamentada quando ela afasta todas as objeções que são capazes, em tese, de infirmá-la. Essa é uma questão epistemológica da maior evidência, mas a jurisprudência não se conformava com esse artigo, tinha inclusive entendimento literalmente contrário ao que ele dispõe e resiste à sua aplicação.
Em relação aos honorários, houve diversas tentativas de esvaziar a aplicação do artigo, dizendo que ele só se aplicaria para ações que começassem depois da vigência do novo código, enfim, inventando uma série de argumentos para não aplicar o novo código e continuar aplicando o antigo. Quando chegou o momento em que não tinha mais jeito de não aplicar o novo código, aí então começa a surgir uma tese fundada no parágrafo 8º do artigo 85, que trata de um pedaço do que antes constava do parágrafo 4º do artigo 20 do CPC anterior, que estabelece que, se a causa é de valor inestimável ou de pequeno valor, os honorários são fixados por equidade. E aí se cria uma tese segundo a qual, em situações em que a fazenda pública é vencida e os honorários são muito altos, eles podem ser, por razoabilidade e proporcionalidade, fixados por equidade nos termos desse parágrafo 8º. É uma maneira de fazer renascer o parágrafo 4º do artigo 20 revogado, do CPC revogado, agora no parágrafo 8º do artigo 85. Mas é uma concepção completamente equivocada, embora, com todo respeito, ela esteja sendo, até o momento, acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça. No recurso especial 1.644.077 de São Paulo, já há voto proferido pelo ministro Herman Benjamin, acolhendo o argumento da Fazenda e permitindo a fixação dos honorários por equidade em valores fixos e bastante reduzidos, não proporcionais ao valor da causa ou da condenação. Isso é indevido, com todo respeito, porque viola flagrantemente o que dispõe o artigo 85. O artigo 85 do Código de Processo Civil dispõe de maneira separada para as causas de valor inestimável, as causas de pequeno valor, que é o que consta do parágrafo 8º, as causas de valor muito elevado não estão ali, ele não se reporta a valores muito elevados, ele se reporta a valor inestimável e a não haver valor, causas que não discutem bens de dimensão econômica. E ele se reporta no parágrafo 3º as causas em que a Fazenda Pública for parte. E fala de várias faixas de valores, inclusive a faixa mais elevada, que é sujeita ao menor percentual, já se reporta expressamente a valores acima de determinada importância, que já são muito elevados. Então não há sentido em retirar a aplicação do parágrafo 3º para aplicar o parágrafo 8º numa situação em que o Código não o permite. Essa situação já foi inclusive julgada análoga, semelhante a essa, pela Corte de Justiça Europeia. A Corte de Justiça Europeia já teve diante de si um caso em que um contribuinte discutia a validade de normas processuais holandesas que limitavam o seu reembolso de despesas havidas num processo em que ele se litigava contra a Fazenda Pública. E a Corte sinalizou, por uma opinião firmada pelo seu advogado-geral, que aquilo violava o devido processo legal, porque tornava não efetivo, não inteiramente efetivo, o direito à jurisdição contra a Fazenda Pública, quando não havia o reembolso integral dos honorários despendidos para litigar contra a Fazenda Pública. Se houvesse um tratamento diferenciado entre quem litiga contra a Fazenda e quem litiga contra qualquer outra pessoa no que tange às despesas processuais. Essa posição só não foi firmada de forma definitiva pela Corte, porque nesse caso, no mérito, o contribuinte terminou perdendo. Então ele não recebeu sucumbência, ficou prejudicada a questão ligada ao recebimento da sucumbência. Mas isso serve de sinalização para a nossa jurisprudência, para que pare de insistir nessa questão de aviltamento dos honorários advocatícios de sucumbência. Seria inclusive uma forma educativa de reduzir a litigiosidade que inunda os nossos tribunais. Hoje os tribunais são infestados de ações judiciais e não dão conta da quantidade colossal de ações judiciais, muitas delas movidas pela ou contra a Fazenda Pública, por uma cultura de litigiosidade que a própria Fazenda Pública alimenta. Quem não viveu já a situação, quem que assiste esse vídeo já não viveu a situação, de ir a uma repartição pública, pedir uma determinada providência e ouvir do servidor: você tem razão, realmente você teria razão de receber da repartição isso que você pretende, mas eu não posso fazer porque eu tenho que me preservar. Porque há um entendimento aqui de que a gente não deve ficar fazendo isso. Vá para a justiça que você consegue. Vá para a justiça que você ganha. Então o judiciário termina se transformando num cenário em que a administração pública aceita fazer coisas para quem insiste em ir a juízo, que ela própria sabe que deveria fazer para todos. Então isso, além de levar a uma quebra da igualdade, as pessoas que não têm acesso ao judiciário, ou que não querem ou não podem demandar, terminam não conseguindo aquele direito. Isso leva, portanto, a uma quebra da igualdade, isso leva a um afogamento desnecessário do judiciário, procuradores
advogados públicos trabalham desnecessariamente em demandas, podendo concentrar suas forças naquelas em que a fazenda realmente disputa e considera ter razão. O cidadão tem despesas desnecessárias, enfim, todo um cenário é criado de despesas e de ônus desnecessários que uma condenação em honorários poderia fazer com que o arranjo institucional deixasse de estimular a litigiosidade desnecessária. Para o fisco não custa nada praticar ilegalidades. O máximo que vai acontecer é ele ter que corrigir a ilegalidade quando um juízo determinar, mas nem sucumbência significativa até o CPC de 2015 ele precisava pagar. A sucumbência traz essa responsabilidade pela ilegalidade e funciona como um estímulo para que as ilegalidades ou não sejam praticadas ou sejam corrigidas na via administrativa. E isso deveria ser pensado por magistrados que querem a todo momento passar a mão na cabeça da fazenda, minimizar as consequências das ilegalidades por ela praticadas. Não, a fazenda praticou essa ilegalidade, mas coitadinha dela, ela fez isso porque era o dever do fiscal, ele não sabia. Já vi casos de sentenças que dizem, não, esse caso aqui, o auto de infração não era tão ilegal assim, porque só em segunda instância que o contribuinte anulou o auto de infração, em primeira instância ele nem tinha conseguido, então é melhor não condenar em sucumbência não, porque o fiscal quando lavrou também não sabia, como se isso tivesse algum sentido. E basta nós realizarmos um exercício de empatia e pensarmos em isso acontecendo com qualquer outra empresa, com qualquer outra parte, o judiciário sendo tão conivente assim com qualquer outro litigante. Seria absolutamente inadmissível. Então é também inadmissível se nós vivemos em um Estado de Direito no qual o poder público, o executivo, deve se sujeitar às leis e às decisões judiciais de forma igual a qualquer outra pessoa. Então é por isso que se espera que no julgamento desse recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça não encontre um jeito de ressuscitar o parágrafo 4º do artigo 20, que foi expressamente modificado no novo Código. Não há dúvida quando se lê o artigo 85 do propósito legislativo de modificar o trato que antes se dava à matéria, e que se o fizer, se o STJ o fizer, ele estará desafiando frontalmente a súmula vinculante 10, porque ele estará declarando a inconstitucionalidade do artigo 85 do CPC sem o dizer expressamente, e isso justificará uma atuação do Supremo Tribunal Federal para que restabeleça a vigência do artigo 85, parágrafo 3º do CPC, que inclusive diz expressamente, não importa o conteúdo da decisão, não importa se ela julgou o mérito ou não, a sucumbência é devida. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e de deixar na caixa de comentários o que pensa a respeito dessa e de outras questões. Até os próximos vídeos.